O som seco do martelo ecoa no plenário do Senado. Uma formalidade processual que, naquele instante, adquire o peso de um veredito histórico. São 16h47, horário da costa leste, em 8 de janeiro de 2026. O silêncio que se segue é denso, quase físico, rompido apenas pelo zumbido eletrônico do placar de votação. As luzes vermelhas e verdes congelam em um resultado que desafia a lógica do poder partidário. 52 votos a favor, 47 contra. A resolução para restringir a autoridade presidencial em operações militares foi aprovada. Nos gabinetes e corredores, o zumbido real é o dos celulares de assessores e chefes de gabinete. Alertas de notícias piscam em uníssono, confirmando o impensável. Um senador republicano veterano, cujo estado depende de contratos de defesa, é capturado pelas câmeras da C-SPAN. Seu rosto está pálido, os olhos fixos em um ponto qualquer, evitando a lente que o expõe. Ele votou contra seu próprio comandante em chefe. O motim não foi um segredo sussurrado. Foi uma execução pública transmitida ao vivo para a nação. Para entender a mecânica dessa traição, é preciso retroceder 3 semanas. O cenário é um comício na Flórida, sob um calor úmido e o fervor de uma base eleitoral monolítica. Donald Trump, em seu segundo mandato, opera com a arrogância de quem se sente imune às engrenagens institucionais. Ele promete ao público o que eles mais desejam: alívio econômico tangível. Sua retórica é simples, brutal e eficaz. Gasolina americana, de petróleo americano, extraído logo ali, em nossa vizinhança, a um preço que fará a América grande novamente. Enquanto a multidão aplaude a promessa de gasolina a $2 o galão, imagens de satélite, em seu silêncio orbital, contam uma história diferente. Pontos de calor se movem metodicamente no Mar do Caribe. São os navios da 4ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, deslocando-se para posições de engajamento. Para Trump, a Venezuela não era uma nação soberana, mas um ativo estratégico a ser liquidado, uma vasta reserva de petróleo pronta para ser submetida a uma extração de ativos em escala nacional, para manipular o mercado de energia antes das eleições. O erro de cálculo do presidente não foi estratégico ou militar, mas institucional. Ele acreditava que sua conexão direta com o eleitorado era um cheque em branco, uma força que poderia anular as complexidades da Constituição e os alertas do seu próprio aparato de segurança. Ele subestimou a capacidade do Estado de se autopreservar. Ele não percebeu que o Pentágono, a instituição que ele comandava, tinha uma lealdade primária não ao homem, mas à estabilidade sistêmica do Império Americano e seus interesses de longo prazo. A armadilha foi montada não em um campo de batalha, mas em uma sala de reuniões segura, uma ICIF, nos subsolos do Capitólio. O ar é frio, reciclado, e o único som é o zumbido baixo do projetor. Um general de 3 estrelas do Comando Sul, o SOUTHCOM, aponta com um laser para mapas digitais. As imagens mostram a topografia complexa e a densidade urbana de Caracas. Ele não expressa opinião. Ele apresenta dados com a neutralidade clínica de um cirurgião, discutindo uma amputação de alto risco que ele sabe ser desnecessária. Ele fala sobre a inevitabilidade de uma insurgência prolongada. Usa termos como guerra assimétrica, baixas civis colaterais e a logística de contra-insurgência. Os senadores, republicanos e democratas, ouvem em um silêncio que denota a gravidade da informação. O general não está pedindo permissão. Ele está, sutilmente, fornecendo a seus superiores legislativos a munição intelectual e factual de que precisam. A arma escolhida para o confronto não seria um míssil Tomahawk, mas um dispositivo legal. A Resolução dos Poderes de Guerra de 1973. A narrativa fabricada para o consumo público era sobre a defesa da Constituição, um nobre debate sobre os poderes do artigo 1º do Congresso versus os do artigo 2º do Executivo. Uma peça de teatro político para as câmeras e os livros de história. Nos bastidores, a conversa era sobre um único número, uma cifra que eclipsava qualquer argumento legal ou ideológico. Esse número era $1,2 trilhão.
O custo mínimo, a estimativa mais conservadora, para a pacificação e ocupação da Venezuela por uma década. Esse número, vazado dos briefings do Southcom, representava um cataclisma fiscal. Anularia qualquer benefício temporário da redução do preço do petróleo. Forçaria cortes drásticos em projetos militares essenciais, notavelmente a modernização da frota do Pacífico, a principal ferramenta de contenção da China. Desestabilizaria o dólar e colocaria em risco a arquitetura do petrodólar que sustenta a hegemonia financeira americana. O debate não era sobre lei. Era sobre a sobrevivência do balanço patrimonial do império. O pacto para deter o presidente foi selado não em uma sala secreta com apertos de mão, mas através de acenos de cabeça silenciosos e trocas de olhares em comitês fechados. Inimigos políticos, homens que se desprezavam publicamente, chegaram a um consenso pragmático. A conclusão era fria e unânime. Proteger a estabilidade de longo prazo do projeto de poder americano era um imperativo estratégico superior à lealdade a um presidente cujo horizonte de planejamento não ia além do próximo ciclo eleitoral. A máquina se voltou contra seu operador. Esta análise, a desconstrução da mecânica real do poder, não é o tipo de conteúdo que as plataformas digitais promovem. Os algoritmos são projetados para favorecer narrativas simplificadas. O confronto tribal entre azul e vermelho, não a lógica fria da Realpolitik. Eles ocultam ativamente dossiês como este, que revelam que as decisões mais importantes são tomadas com base em planilhas de custo-benefício, não em discursos morais. Inscrever-se neste canal não é apenas um clique, é um pacto de resistência contra a infantilização da geopolítica. A votação no plenário foi o clímax técnico de semanas de manobras de bastidores. A montagem dos eventos se desenrolou com a precisão de uma operação militar. De um lado, a Casa Branca, em pânico. O chefe de gabinete fazia ligações frenéticas, alternando entre ameaças veladas sobre o futuro político de senadores e promessas de verbas federais para seus estados. A pressão era imensa. Uma tentativa de dobrar a realidade à vontade política do executivo, usando as ferramentas brutas do poder. Do outro lado, o líder da maioria no Senado operava com uma calma glacial. Sua arma era mais sutil e infinitamente mais poderosa. Para cada senador republicano hesitante, a abordagem era a mesma. Ele não argumentava, não ameaçava. Ele simplesmente apresentava um resumo de uma única página. Nele, os números-chave do briefing do Pentágono. O custo projetado de 1,2 trilhão. As 15.000 baixas americanas estimadas. O cronograma de ocupação de 10 anos. Era a realidade contra a retórica. O voto deixou de ser uma questão de lealdade partidária e se tornou um referendo sobre a sanidade fiscal e estratégica. Cada senador foi forçado a escolher entre o ganho político de curto prazo, de apoiar um presidente popular, e a responsabilidade fiduciária de longo prazo de proteger os ativos do Estado. A queda de Trump naquele dia não foi um golpe de Estado orquestrado em segredo. Foi uma morte por 1000 cortes burocráticos, executada à luz do dia, usando os próprios processos e protocolos do sistema contra ele. Às 18h, a atmosfera na sala de situação da Casa Branca era irrespirável. A fúria do presidente era uma força da natureza contida pelas paredes à prova de som. O secretário de Defesa e o chefe do Estado-Maior Conjunto estavam presentes, seus rostos impassíveis, treinados para operar sob pressão extrema. O silêncio foi quebrado por uma pergunta devastadora, feita com o devido respeito formal, mas carregada de insubordinação implícita. Senhor Presidente, as ordens de posicionamento de nossas tropas no Caribe, elas continuam válidas. A pergunta expôs a fratura no poder. A resolução do Senado, embora tecnicamente não vinculativa sem uma anulação de veto, havia criado um vácuo de autoridade. Ela deu ao Pentágono a cobertura política e legal de que precisava para não cumprir ordens que considerava estrategicamente imprudentes. Eles não estavam desobedecendo, estavam atrasando para reavaliar à luz da vontade expressa do Congresso. A crise constitucional não era mais uma teoria acadêmica. Estava acontecendo em tempo real naquela sala.
O comandante em chefe havia sido efetivamente neutralizado por seu próprio partido e por sua própria cadeia de comando militar. A máquina de guerra americana, a mais poderosa da história, responde a uma hierarquia complexa, onde a legitimidade política e o consenso institucional pesam tanto quanto uma ordem direta. A votação no Senado foi o sinal para os generais de que a ordem para invadir a Venezuela não tinha o respaldo do sistema. E o sistema, em última análise, protege a si mesmo. Trump agora se encontrava diante de uma escolha impossível, um dilema projetado por seus adversários para não ter uma saída vitoriosa. Ele poderia vetar a resolução, um ato de desafio que o pintaria como um autocrata descontrolado, disposto a ignorar o ramo legislativo para iniciar uma guerra. Isso quase certamente provocaria uma anulação de veto. Uma humilhação pública que exigiria que 2/3 de ambas as casas do Congresso votassem contra ele, efetivamente encerrando sua presidência em termos práticos. Sua outra opção era recuar, aceitar a decisão do Senado, retirar as ordens de posicionamento e abandonar seu plano de extração de ativos venezuelanos. Isso o faria parecer fraco, um líder traído por seu próprio partido e incapaz de cumprir suas promessas mais ousadas. Para um político cuja imagem é construída sobre a percepção de força e controle absolutos, essa seria uma ferida política mortal. Ambas as estradas levavam ao mesmo destino: a diminuição de seu poder e autoridade. Independentemente de sua escolha, um precedente perigoso e indelével foi estabelecido. A elite do establishment, o consórcio de senadores veteranos, oficiais de alta patente e lobistas do capital de longo prazo, demonstrou que possui mecanismos internos de contenção. Eles provaram que podem e irão agir como um disjuntor de emergência para neutralizar um líder eleito que ameace a estabilidade sistêmica da qual eles dependem. A guerra na Venezuela foi evitada, mas foi apenas a primeira batalha. Uma guerra civil silenciosa dentro da estrutura de poder americana havia acabado de começar. A questão não era mais sobre políticas específicas ou ideologias concorrentes. Era sobre quem realmente controla a alavancagem do poder estatal. Um executivo disruptivo com um mandato popular ou uma elite não eleita que se vê como a guardiã da estabilidade imperial. A votação de 8 de janeiro não foi o fim da crise. Foi o tiro de partida. A ação do Senado foi uma defesa necessária da estabilidade americana contra a imprudência de um líder. Ou foi um ato de sabotagem de uma elite não eleita, negando ao povo o alívio econômico prometido em nome de seus próprios interesses de longo prazo? Se você compreende que esta votação não foi sobre democratas contra republicanos, mas sobre a matemática fria do poder imperial, você analisa a geopolítica no nível em que ela realmente acontece, o nível reservado para os iniciados. Fontes dentro do Conselho de Segurança Nacional confirmam que o presidente agora considera o uso de uma declaração de emergência nacional para contornar o Congresso e mobilizar os recursos necessários. A crise está prestes a escalar, saindo da esfera legislativa e entrando em um confronto direto com os limites do poder executivo. O próximo dossiê analisará o uso de ordens executivas como uma arma de guerra interna. A estabilidade da República está em jogo. O som seco do martelo reverbera pelo plenário do Senado. São 16h47. Horário da Costa Leste, 8 de janeiro de 2026. A temperatura no interior da Câmara é controlada, fria, mas a atmosfera é densa, carregada de uma tensão quase física. O placar eletrônico congela os números em uma geometria de poder que desafia a lógica partidária. 52 a favor, 47 contra. O silêncio institucional é perfurado pelo zumbido vibratório de dezenas de celulares, enquanto assessores confirmam o impensável. A autoridade presidencial foi publicamente restringida. Enquanto os canais de notícias corporativos iniciavam seus ciclos de análise superficial, focados em um suposto triunfo dos freios e contrapesos democráticos, uma arquitetura de poder completamente diferente era solidificada nas sombras dos corredores do Capitólio. A narrativa oficial falava de um debate constitucional, uma nobre defesa da separação de poderes. Esta é uma cortina de fumaça. O que se segue não é uma reportagem.
É a desconstrução forense de um motim pragmático, o dossiê definitivo sobre a mecânica real do Império. Mas a votação não foi o início do confronto. Foi apenas a sua manifestação pública, o clímax técnico de uma operação silenciosa e bem orquestrada. Para compreender a lógica fria por trás da traição e a inevitabilidade daquele placar eletrônico, é preciso recuar no tempo. Não dias, mas semanas. 3 semanas, para ser exato, para o calor úmido da Flórida, onde a promessa de alívio econômico foi usada como gatilho para um conflito cinético iminente e uma crise institucional sem precedentes. 3 semanas antes, o ar na Flórida era pesado. Uma mistura de umidade subtropical e o fervor monolítico de uma base eleitoral que se via como um exército. Donald Trump, agora em seu segundo mandato, movia-se no palco não como um político, mas como um imperador seguro de suas legiões. A promessa que ele oferecia era visceral, um bálsamo para as ansiedades econômicas da nação. Gasolina americana, bombeada de solo americano, extraída de um vizinho problemático, a um preço que silenciaria qualquer oposição. Ele sentia que a adoração da multidão era a única autorização de que precisava. Enquanto a retórica populista ecoava sob os holofotes, o silêncio orbital dos satélites contava a verdadeira história da operação. Pontos de calor infravermelho, os motores dos destroyers e navios de assalto anfíbio da Quarta Frota, deslizavam metodicamente pelas águas escuras do Caribe, assumindo posições de engajamento. Para a Casa Branca, a Venezuela havia deixado de ser uma entidade soberana, era um ativo no balanço patrimonial, uma vasta reserva de petróleo a ser submetida a uma extração forçada para reconfigurar o mercado de energia doméstico a tempo para as eleições de meio de mandato. O erro de cálculo do presidente não residia na avaliação da capacidade militar venezuelana, mas na sua compreensão da própria estrutura de poder que ele supostamente comandava. Sua hibris, alimentada por anos de lealdade inquestionável de seu círculo íntimo, o levou a acreditar que sua conexão direta com o eleitorado era uma força da natureza, um mandato que poderia anular as complexidades da Constituição, os avisos do Departamento de Estado e a fria matemática da logística militar. Ele subestimou a capacidade do sistema de se autopreservar. Do outro lado do tabuleiro de xadrez, os jogadores operavam com uma discrição que contrastava com a ostentação presidencial. Não era uma conspiração de figuras encapuzadas, mas uma coalizão informal e pragmática. Um consórcio do establishment. Senadores republicanos veteranos, cujas carreiras foram construídas sobre a previsibilidade da política externa, generais do Pentágono que viam a estabilidade de longo prazo como a diretriz principal, e lobistas do capital financeiro que temiam o caos orçamentário mais do que qualquer inimigo estrangeiro. Eles eram os guardiões da continuidade imperial. A tensão fundamental não nasceu de um desacordo ideológico, mas de 2 horizontes de planejamento incompatíveis. Trump buscava um ganho político de curto prazo, a reeleição garantida por uma vitória econômica tangível, considerando o custo de um conflito cinético uma variável secundária. O consórcio, por outro lado, via a proposta de ocupação como um desastre estratégico de longo prazo, um dreno de trilhões de dólares que comprometeria a prontidão militar contra adversários reais e colocaria em risco a estabilidade do próprio petrodólar. Era o oportunismo contra a gestão de ativos. Ambos os lados se sentiam intocáveis em seus respectivos tronos. No Salão Oval, o presidente acreditava que sua assinatura em uma ordem executiva era um ato final, a manifestação de sua vontade sobre a máquina do Estado. Nos comitês fechados do Senado e nas salas de guerra do Pentágono, a elite do establishment confiava em seu domínio sobre os processos, os orçamentos e as informações classificadas, os verdadeiros mecanismos de controle do poder. O confronto não era uma possibilidade, era uma inevitabilidade mecânica. A armadilha foi montada não em um campo de batalha, mas em uma sala de reuniões segura, uma SCIF nos subsolos do Capitólio. O ar é frio, reciclado, e o único som é o zumbido baixo do projetor e do sistema de ventilação, um ruído branco projetado para anular qualquer tentativa de escuta eletrônica. Ali,
A geopolítica é despojada de sua retórica, reduzida a mapas, dados e projeções de baixas. Era o teatro de operações da elite, onde as verdadeiras guerras são decididas. Um general de 3 estrelas do Comando Sul, o Southcom, estava posicionado diante da tela. Seu uniforme era impecável, sua postura rígida, seu tom de voz desprovido de qualquer inflexão. Ele não era um político buscando convencer. Era um técnico apresentando um problema de engenharia. Com um ponteiro laser, ele traçava linhas sobre mapas digitais de Caracas, destacando a densidade urbana, os gargalos logísticos e as zonas prováveis de resistência. Ele apresentava fatos com a neutralidade clínica de um cirurgião discutindo uma amputação de alto risco. O briefing era uma aula brutal sobre a natureza da guerra moderna. O general usou termos como guerra assimétrica, insurgência prolongada e os custos de pacificação de segunda e terceira ordem. Ele não falava em vitória, mas em gestão de perdas. As projeções eram um veredito frio. Milhares de baixas americanas, dezenas de milhares de fatalidades civis colaterais e um cronograma de ocupação que se estenderia por no mínimo uma década. Cada slide era um prego no caixão da narrativa de uma intervenção rápida e limpa. Os senadores, republicanos e democratas sentados lado a lado, ouviam em um silêncio que transcendia as divisões partidárias. Não era o silêncio da ignorância, mas o da compreensão profunda. Eles entendiam a linguagem do poder e do custo. O general não estava pedindo permissão para agir ou conselho sobre estratégia. Ele estava-lhe de forma sutil e calculada, fornecendo a seus superiores legislativos a munição intelectual e factual de que precisavam para justificar o que viria a seguir. A informação era a arma. A verdadeira genialidade da manobra residia na escolha do campo de batalha. O consórcio do establishment percebeu que um confronto direto com Trump em termos de retórica ou apelo popular era suicídio político. A armadilha, portanto, não seria militar, mas burocrática e legal. A arma escolhida não seria um míssil Tomahawk, mas um dispositivo legislativo obscuro e poderoso. A Resolução dos Poderes de Guerra de 1973. Uma peça de legislação projetada precisamente para criar um confronto público entre o Congresso e o Executivo. Ao final do briefing, não houve debate. Apenas acenos de cabeça quase imperceptíveis, trocas de olhares que selavam um pacto silencioso. O general desligou o projetor e a sala mergulhou em uma semi-escuridão, o zumbido eletrônico agora mais audível. A apresentação havia terminado, mas a operação estava apenas começando. Eles haviam transformado a ambição do presidente de um ato de vontade política em uma equação matemática insolúvel. A armadilha estava montada, aguardando apenas que o alvo desse o passo final. A narrativa fabricada para o consumo público, a manchete que dominaria os ciclos de notícias por dias, era sobre a defesa da Constituição, uma peça de teatro político bem ensaiada sobre os limites do poder presidencial e a bravura do legislativo em reafirmar sua autoridade sobre a declaração de guerra. Nos bastidores, no entanto, a conversa não era sobre princípios legais, mas sobre um único número, uma cifra que eclipsava qualquer argumento ideológico. Era sobre a matemática fria da gestão de um império. O número era 1,2 trilhão de dólares. Esta não era uma estimativa inflada por oponentes políticos. Era a projeção mínima, a mais conservadora, apresentada nos briefings do Southcom para os comitês fechados. O custo para a pacificação e ocupação da Venezuela por uma década. Um cataclisma fiscal que anularia qualquer benefício temporário da redução do preço do petróleo e forçaria cortes drásticos em projetos militares considerados essenciais para a sobrevivência do projeto de poder americano a longo prazo. Este custo projetado representava um dilema estratégico impossível. O desvio de recursos para um conflito cinético prolongado no Caribe significaria o adiamento da modernização da frota do Pacífico, a principal ferramenta de contenção da China, por pelo menos uma década. Para os estrategistas do Pentágono e os senadores do Comitê de Serviços Armados, a escolha era clara: sacrificar um ganho político de curto prazo para não comprometer a principal diretriz da segurança nacional do século XXI.
O pacto para deter o presidente foi, portanto, selado não em uma sala secreta com apertos de mão, mas através de acenos de cabeça silenciosos e trocas de olhares em comitês fechados. Inimigos políticos, homens que se desprezavam publicamente, chegaram a um consenso pragmático. A conclusão era fria e unânime. Proteger a estabilidade de longo prazo do balanço patrimonial do império era um imperativo estratégico superior à lealdade a um presidente, cujo horizonte de planejamento não ia além do próximo ciclo eleitoral. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. As plataformas digitais e os algoritmos de busca são projetados para ocultar esta camada de análise, favorecendo o confronto tribal e a simplificação infantil da geopolítica. Eles não querem que você entenda que as decisões que moldam o mundo são tomadas com base em planilhas de custo-benefício. Inscrever-se neste canal não é um ato passivo. É um pacto de resistência para garantir o acesso a dossiês que a máquina de propaganda corporativa trabalha ativamente para suprimir. A ironia brutal é que a intervenção também era sobre um número colossal de extração de ativos. As reservas da faixa do Orinoco, estimadas em 1,3 trilhão de barris de petróleo, representavam um prêmio geopolítico sem precedentes. O controle de fato sobre essa produção teria o potencial de reduzir o preço do barril WTI em até 40%. Um choque deflacionário que garantiria a reeleição de qualquer incumbente. A questão não era se o ativo seria explorado, mas quem controlaria os termos dessa exploração. O cinismo da operação era palpável nos corredores dos lobistas de Washington. Enquanto o debate público se concentrava em democracia e direitos humanos, corporações como a Halliburton e a KBR já preparavam propostas preliminares para contratos de apoio logístico e reconstrução de infraestrutura. A Chevron, com suas operações existentes na Venezuela, estava em uma posição delicada, equilibrando o risco de nacionalização com o potencial de se tornar a principal operadora em um regime pós-intervenção. A máquina de extração estava pronta para ser ativada, mas o consórcio do establishment via um risco ainda maior, um que transcendia o custo fiscal direto, a integridade do petrodólar, financiar uma guerra de 1,2 trilhão de dólares através de mais emissão de dívida, enquanto a China e outras potências buscavam ativamente alternativas ao dólar. Poderia abalar a confiança global no sistema que sustenta a hegemonia financeira americana. A estabilidade do dólar como moeda de reserva mundial era um ativo infinitamente mais valioso do que qualquer reserva de petróleo. A votação no Senado, portanto, não foi um ato de coragem moral ou de defesa constitucional. Foi a formalização de um balanço contábil, a execução pública de uma decisão de gestão de risco tomada pela elite de segurança nacional e pelo capital de longo prazo. Eles pesaram o ganho eleitoral de curto prazo contra a estabilidade sistêmica de longo prazo e fizeram sua escolha. O império havia escolhido a estabilidade em vez da lealdade. A montagem dos eventos se desenrolou com a precisão de uma operação militar. Um clímax técnico executado em duas frentes de batalha simultâneas. Na Casa Branca, o ar no gabinete do chefe de gabinete era rarefeito, denso de pânico controlado. As linhas telefônicas seguras estavam incandescentes com chamadas para os senadores republicanos, ainda considerados indecisos. A linguagem era um misto de ameaça velada e promessa desesperada. Uma oferta de pacotes de incentivos fiscais e a sutil lembrança do peso político do executivo em futuras nomeações. Era o poder bruto em ação. Do outro lado do tabuleiro, nos corredores de mármore do Capitólio, o líder da maioria no Senado operava com uma calma glacial que era, em si, uma demonstração de força. Sua arma não era o telefone, mas um único resumo de uma página, impresso em papel timbrado do Comitê de Serviços Armados. Ele não argumentava, não ameaçava. Ele se aproximava de um colega hesitante, entregava o documento e esperava em silêncio enquanto os olhos do senador percorriam os números. O custo projetado de 1,2 trilhão, as 15.000 baixas americanas estimadas, o cronograma de ocupação de 10 anos. A votação, transmitida ao vivo pela C-SPAN,
transformou-se em um referendo público sobre a natureza da realidade. De um lado, a retórica presidencial, uma promessa populista de ganhos econômicos imediatos. Do outro, a fria e irrefutável matemática da guerra e da gestão de um império, condensada naquele resumo de uma página. Cada senador foi forçado a escolher não entre partidos, mas entre a lealdade a um homem e a responsabilidade fiduciária de proteger os ativos estratégicos e a estabilidade fiscal de longo prazo do Estado americano. O momento da virada não foi um discurso inflamado, mas um padrão que começou a se formar no placar eletrônico. Um "yeah" de um senador republicano de um estado conservador, seguido por outro. Eram os primeiros dominós a cair. Sinais silenciosos para os outros indecisos de que o motim era real e tinha o apoio necessário para ter sucesso. Nas telas da sala de situação, os assessores da Casa Branca observavam esses mesmos sinais verdes se acenderem. Cada um deles uma confirmação de que o controle sobre o partido havia sido rompido. A Casa Branca tentou combater uma análise de custo-benefício com capital político. Foi um erro de categoria fundamental. O consórcio do establishment não estava operando no campo da ideologia ou da lealdade partidária. Eles haviam transformado a questão em um problema de engenharia financeira e de gestão de risco. Eles não pediram aos senadores que traíssem seu presidente. Eles apresentaram dados que provavam que a lealdade ao plano do presidente era um ato de traição contra a estabilidade sistêmica do império. O som seco do martelo do vice-presidente ecoou no plenário às 16h47. O placar eletrônico congelou. 52 a favor, 47 contra. O silêncio que se seguiu não era de choque, mas de finalidade. O poder não havia sido tomado em um ato violento. Ele havia sido transferido através de um processo burocrático. A autoridade do comandante em chefe para iniciar um conflito cinético havia sido efetivamente revogada não por seus inimigos, mas pelos guardiões pragmáticos do sistema que ele acreditava comandar. O momento simbólico da queda não foi uma imagem de algemas, mas o close-up da câmera da C-SPAN em um senador republicano veterano, cujo rosto pálido e olhar fixo no vazio comunicavam a magnitude da traição. Nos corredores, após a votação, apertos de mão discretos foram trocados entre democratas e republicanos do establishment, uma aliança de conveniência selada, não por valores compartilhados, mas por uma avaliação de risco mútua. A estabilidade havia prevalecido sobre a disrupção. A conclusão era inevitável para qualquer analista que observasse a mecânica, não a retórica. A queda de Trump naquele dia não foi um golpe de Estado orquestrado em segredo, ou uma nobre defesa da Constituição. Foi uma morte por 1000 cortes burocráticos, uma neutralização sistêmica executada à luz do dia, utilizando os próprios processos e protocolos do governo contra seu operador mais poderoso. A máquina havia se voltado contra o homem que segurava suas chaves. A votação foi o fim de uma batalha, mas o início de uma guerra de desgaste. A resolução aprovada, embora tecnicamente um obstáculo político e não uma barreira legal intransponível, havia dado ao Pentágono a cobertura de que precisava. Ela criou um vácuo de autoridade, um espaço cinzento onde ordens diretas do comandante em chefe poderiam ser reavaliadas e atrasadas à luz da vontade expressa do Congresso. O confronto agora se moveria do plenário para os corredores do Pentágono e a sala de situação. Às 18h, a atmosfera na sala de situação da Casa Branca era irrespirável. A fúria do presidente era uma força da natureza contida pelas paredes à prova de som. O secretário de Defesa e o chefe do Estado-Maior Conjunto estavam presentes, seus rostos impassíveis, treinados para operar sob pressão extrema. O silêncio foi quebrado por uma pergunta devastadora, feita com o devido respeito formal, mas carregada de insubordinação implícita. Senhor Presidente, as ordens de posicionamento de nossas tropas no Caribe, elas continuam válidas? A pergunta expôs a fratura no poder. A resolução do Senado, embora tecnicamente não vinculativa, sem uma anulação de veto, havia criado um vácuo de autoridade.
Ela deu ao Pentágono a cobertura política e legal de que precisava para não cumprir ordens que considerava estrategicamente imprudentes. Eles não estavam desobedecendo. Estavam atrasando para reavaliar, à luz da vontade expressa do Congresso. A crise constitucional não era mais uma teoria acadêmica. Estava acontecendo em tempo real naquela sala. O comandante em chefe havia sido efetivamente neutralizado por seu próprio partido e por sua própria cadeia de comando militar. A máquina de guerra americana, a mais poderosa da história, responde a uma hierarquia complexa, onde a legitimidade política e o consenso institucional pesam tanto quanto uma ordem direta. A votação no Senado foi o sinal para os generais de que a ordem para invadir a Venezuela não tinha o respaldo do sistema, e o sistema, em última análise, protege a si mesmo. Trump agora se encontrava diante de uma escolha impossível, um dilema projetado por seus adversários para não ter uma saída vitoriosa. Ele poderia vetar a resolução, um ato de desafio que o pintaria como um autocrata descontrolado, disposto a ignorar o ramo legislativo para iniciar uma guerra. Isso quase certamente provocaria uma anulação de veto, uma humilhação pública que exigiria que 2/3 de ambas as casas do Congresso votassem contra ele, efetivamente encerrando sua presidência em termos práticos. Sua outra opção era recuar, aceitar a decisão do Senado, retirar as ordens de posicionamento e abandonar seu plano de extração de ativos venezuelanos. Isso o faria parecer fraco, um líder traído por seu próprio partido e incapaz de cumprir suas promessas mais ousadas. Para um político cuja imagem é construída sobre a percepção de força e controle absolutos, essa seria uma ferida política mortal. Ambas as estradas levavam ao mesmo destino: a diminuição de seu poder e autoridade. Independentemente de sua escolha, um precedente perigoso e indelével foi estabelecido. A elite do establishment, o consórcio de senadores veteranos, oficiais de alta patente e lobistas do capital de longo prazo, demonstrou que possui mecanismos internos de contenção. Eles provaram que podem e irão agir como um disjuntor de emergência para neutralizar um líder eleito que ameace a estabilidade sistêmica da qual eles dependem. A guerra na Venezuela foi evitada, mas esta foi apenas a primeira batalha de um conflito muito maior. Uma guerra civil silenciosa dentro da estrutura de poder americana havia acabado de começar. A questão não era mais sobre políticas específicas ou ideologias concorrentes. Era sobre quem realmente controla a alavancagem do poder estatal. Um executivo disruptivo, com um mandato popular, ou uma elite não eleita que se vê como a guardiã da estabilidade imperial. A votação de 8 de janeiro não foi o fim da crise. Foi o tiro de partida para uma confrontação que irá redefinir a natureza da República. Foi esta uma defesa necessária da estabilidade americana contra a imprudência de um líder, ou foi um ato de sabotagem de uma elite não eleita, negando ao povo o alívio econômico prometido em nome de seus próprios interesses de longo prazo? Se você compreende que esta votação não foi sobre democratas contra republicanos, mas sobre a matemática fria do poder imperial, você analisa a geopolítica no nível em que ela realmente acontece. O nível reservado para os iniciados que buscam a verdade. Fontes dentro do Conselho de Segurança Nacional confirmam que o presidente agora considera o uso de uma declaração de emergência nacional para contornar o Congresso e mobilizar os recursos necessários. A crise está prestes a escalar, saindo da esfera legislativa e entrando em um confronto direto com os limites do poder executivo. O próximo dossiê analisará o uso de ordens executivas como uma arma de guerra interna. A estabilidade da República está em jogo. Ative as notificações.